Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, então, a mais um encontro de educação sistêmica, né, onde que a gente pode estudar um tanto mais a respeito desse tema. Eu sou Fabiane Bittencourt, consteladora do IES, Instituto de Educação Sistêmica, Filosofia e Artes, promove cursos, formações nessa área de constelação e educação sistêmica, e essa é a Dani. Fala um pouco aí, Dani. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Dani, meu nome é Daniele Nunes Senger. Eu sou pedagoga e sou também consteladora familiar. Bem, então, continuando, esse é o nosso terceiro encontro do grupo de estudo de educação sistêmica. E nosso tema hoje, então, é continuar os níveis de consciência e falar um pouco lá sobre o livro da Marianne Frank, que a gente já colocou lá no grupo, né? Você é um de nós. Isso. Então, no encontro passado, nós estávamos estudando os níveis de consciência e a sua relação com a educação, né? Então, nós, só dando uma rápida recapitulada, porque ficou faltando o terceiro nível, né? Então, no nível pessoal, é a consciência do eu e sua vinculação com o sistema. Então, fazendo a relação com o aluno, né, com a educação, é aquilo que o aluno traz de casa, as suas lealdades ao seu sistema, e o que os professores trazem de casa, então. Então, são sistemas diferentes que precisam interagir. E muitas vezes essa interação não é muito fácil, né? Então, o que dentro desse conhecimento sistêmico se pode fazer é abrir um espaço dentro de nós, primeiro, para a nossa família de origem, e segundo, para a família de origem desse aluno, dos colegas, de todos que estão ali, né, na escola, de uma maneira geral. O segundo nível, então, é a consciência sistêmica, é uma consciência mais arquetípica, ela não é uma consciência, digamos assim, moral, e ela é uma energia que rege os sistemas familiares, uma força que equilibra o sistema. E dentro dela, então, estão as ordens do amor, que ela age no sistema de acordo com zelando para que essas leis, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e tomar, que foi o tema da nossa primeira aula, estejam acontecendo de uma forma harmônica. E quando isso não acontece, ela se movimenta dentro do sistema de modo que algum descendente, represente alguém que foi excluído desse sistema. Isso está tudo gravado na outra aula. Então, isso, num nível assim de educação, é poder nós os apaziguarmos, às vezes, com destinos difíceis que os alunos nos mostram, que nós percebemos os nossos alunos nas famílias, e que muitas vezes dá uma sensação de impotência, né? Então, nos curvando perante, sabendo da existência dessa consciência sistêmica, nós podemos nos curvar diante desse destino e nos apaziguar mais com isso. Estão ouvindo? Sim, eu vou ver o que está acontecendo. E a terceira consciência, que a gente só iniciou no outro encontro, é uma consciência espiritual ou universal, que é uma consciência... Tem alguém com o microfone ligado aí? Deu. Eu desativei agora. Tá. Que é uma consciência mais ampla e é a consciência que abarca tudo, tanto a consciência pessoal quanto a consciência sistêmica. Quer falar, Dani? Eu só ia comentar, assim,
uma frase, né? Se pudéssemos resumir cada uma delas numa frase, a gente poderia dizer assim: a pessoa seria o eu aqui e agora, a coletiva essa eu e o meu clã, e a consciência espiritual seria eu nessa dimensão, eu como ser espiritual, como ser universal. Na sistêmica, eu a serviço do meu clã, na verdade, né? E na pessoal, digamos, o ego, mas vinculada ao meu clã também, né? Assim. Então, a gente pode ver que nas três existe essa vinculação, só que enquanto na consciência pessoal essa vinculação ela se dá nessa necessidade que temos de nos sentirmos vinculados ao nosso sistema, na sistêmica existe essa vinculação a as coisas funcionarem de acordo com as ordens do amor. E na consciência espiritual, então, essa vinculação se dá a tudo e a todos. Não existe certo e errado, porque tudo está a serviço de algo bem maior, da própria grandeza universal. Então, dentro dessa grandeza, dessa consciência espiritual, também existe a boa e a má consciência. Só que enquanto na consciência pessoal, a boa consciência se manifesta quando o filho se mantém leal ao sistema de origem, mesmo que isso custe a sua felicidade, e a má consciência significa romper com o seu sistema de origem, romper com alguns padrões e sentir como se tivesse com a consciência pesada. Na consciência espiritual, a boa consciência se traduz em paz, em estar harmonizado com tudo como é. E a má consciência é quando nós julgamos, quando nós elencamos esse está certo, esse está errado. Então, a consciência espiritual sente como, a nossa consciência espiritual sente como se nós estivéssemos agindo errado, né? Fora da sintonia, fora dessa ressonância. E então, todas elas estão dentro de nós. E à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, nós vamos tomando consciência delas, trazendo à luz. É a consciência espiritual que permite que nós possamos ter acesso ao conhecimento dessas outras duas consciências. É a luz na consciência que permite isso. Então, é através dessa consciência espiritual, dessa ligação, dessa sintonia com essa consciência espiritual ou universal, como queiram, que nós, enquanto professores, educadores, podemos acolher tudo como é, tanto na nossa vida, na nossa história, na história dos nossos alunos, na história da escola onde que se trabalha, no sistema educacional no qual estamos inseridos, no país onde estamos inseridos, em todo um pensamento global, planetário, de educação, de maneiras de se desenvolver. É essa consciência espiritual universal que nos permite se ampliar da nossa visão. Um comentário que eu ia fazer sobre o questionamento do Rogério, tem 2 vídeos mais recentes do Divaldo Pereira Franco, falando da constelação familiar e de Bert Hellinger, da constelação nossa mesmo, né? E ele traz, inclusive, o conhecimento ali de Bert Hellinger, né? Porque eu já tinha ouvido falar, já tinha assistido palestras dele falando de constelação, que não era nesse sentido. Agora ele trouxe a história da irmã dele, nesses vídeos recentes, e trouxe também o conhecimento, né, nas palestras dele, de Bert Hellinger. Só para situar, a Dani está falando isso pelo questionamento que
que o Rogério trouxe, né? Que ele não se sentia, ele preferia usar o termo consciência universal do que consciência espiritual, porque o espiritual remete à religião, né? E a gente, então, deixou para falar mais esse assunto no outro encontro, né, em função do horário. Então, também não vamos falar muito, porque o objetivo não é ficar filosofando a respeito disso, né? Mas, na verdade, assim, a espiritualidade não tem a ver com religião necessariamente, né? E tem vários autores que colocam isso, que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Tem pessoas que têm uma religião, mas não aceitam nem ouvir falar no termo espiritualidade, porque não aceitam a existência do espírito. Tem religiões que falam em espiritualidade, são religião. E tem pessoas que têm uma espiritualidade, mas não têm uma religião. Então, a espiritualidade, ela é uma coisa mais ampla, mais abrangente. Até o meu marido concluiu agora um TCC, um pós que ele está fazendo em filosofia, e o tema do TCC dele é o tempo do sagrado e do profano. E ele fala em um momento exatamente sobre isso, depois que a gente falou naquele outro encontro, ele me deu o artigo dele para eu revisar, e tinha justamente isso ali, né, da espiritualidade não tem necessariamente a ver com religião. Inclusive, hoje em dia, já a Sociedade Brasileira de Medicina já está orientando os médicos, principalmente cardiologistas, a trabalharem com seus pacientes, trazerem noções de espiritualidade, porque eles estão vendo a importância disso. Então, eles começaram a debater o que é espiritualidade. E chegaram a essa conclusão, que não é necessariamente religião, mas é coisa ligada a valores. E quando Bert Hellinger fala em espiritualidade, em espírito, em campo espiritual, em consciência espiritual, em movimento do espírito, ele está falando nessa grande energia espiritual, essa grande energia universal que rege tudo quanto há, e que é muito superior a nós e se movimenta dessa maneira tão ampla e tão misteriosa ainda para nós. Se alguém quiser falar mais alguma coisa a respeito disso, pode falar. Eu posso falar um pouquinho? Teve eu não lembro quem, agora, qual os professores do VET que estava falando um pouco, é a Andréia que está falando, é que está fechado o meu vídeo. Então, é assim, ele estava explicando assim, que antigamente tudo que não era muito explicado era bruxaria, né? Era coisa de bruxa. E agora, tudo que não é muito explicado, que as pessoas não conhecem muito, eles falam que é espiritismo, né? Mas o espírita, ele se conecta a só um médium. Ele não se conecta a um campo. Então, tem essa coisa. Então, o espírita, quando ele está conectado, ele se conecta a um espírito só. Ele não se conecta ao campo. Então, eles explicam isso daí também. Né? Tem essa diferença, né? Porque ele não consegue, ele se conecta assim a um espírito, alguém que vai lá falar alguma coisa para ele, que é o Divaldo Franco, né? Fala com alguns espíritos mais evoluídos e assim, é um de cada vez, não é de uma vez, assim, é um de cada vez, né? Então ele não se conecta ao campo. Campo morfológico é outra coisa, né? Morfogenético, acho. Era isso só. Certo. Então, esse assunto daria um outro estudo, né? Porque eu sinto de forma diferente. Isso aí foi o Divaldo Franco que falou, né? A gente pode concordar ou não. Existem espiritismos, espíritas e espíritas. Não é o caso aqui. Mas eu penso que já deu para ter uma visão assim do que o Bert Hellinger quis dizer. Quando ele fala em espírito, em movimento do espírito, em campo espiritual, ele não está falando disso, de mediunidade, não está falando de o espírito, assim, está falando nesse campo, nessa força espiritual. Tá?
Até porque o Bert, ele não traz a ideia de espiritismo, né? E quando ele fala de espiritualidade, é como nesse caso aqui, né, nosso da consciência espiritual, é como um ser espiritual mesmo, que é uma coisa mais abrangente, não é no sentido de eu espírita, porque ele nem é espírita, não é o caso. É. Embora ele falasse mais, mas depois de um tempo ele começou a falar em reencarnação, né? E antes ele não falava, né? Então, Quem trouxe mais isso até e está falando bastante nisso mas é independente ou não, o espiritual que fala ali é esse universal. Então, na minha opinião, a pessoa usa a expressão que se sente mais confortável para usar. E às vezes também depende do público para o qual a gente está falando, a gente usa um ou outro. Né? Sente, né? Sente no momento ali, o que é o mais adequado para falar, né? Mas o importante... Ó, só um pouquinho, gente. O importante é porque caiu a luz aqui. O importante é não ter preconceito. Eu vou desligar meu vídeo um pouco. Dani, segue falando aí, tá? Certo. A Fábio falou, então, que o importante é que não se tenha preconceito. E, realmente, quando a gente consegue liberar a nossa vida, a nossa consciência dos preconceitos, as coisas podem fluir de maneira mais tranquila para todos nós, porque aí eu posso falar, quando alguém me falar, é o espiritual, é o universal, eu vou entender que quando se fala nesse sentido, eu falo de algo mais amplo, de algo maior, de algo que está mais além, de algo que transcende o eu físico. É interessante que dentro da visão da neurolinguística, também a noção de espiritual é do que fazemos parte, né? E aí tem a família, o trabalho, a empresa, a comunidade, a nação, a humanidade, né? E se liga ao conceito de sentido e propósito de vida. Isso! Ai, eu adoro olhar em grupo, porque eu estava pensando em falar dessas coisas. Então é interessante, né? Porque uma das raízes do Bert, ele foi estudar também PNL, né? Isso. E o Robert Dilts foi quem trouxe a parte da espiritualidade para a PNL, né? Eu fiz com ele na Califórnia, lá, trainer. E ele tem essa conexão. Inclusive, aqui, quando chega aqui no Instituto, os últimos degraus da escada tem uma sequência, né? Que é o ambiente, depois comportamento, capacidades, crenças, identidade e do que fazemos parte, a pertinência. Então, a espiritualidade é mais por aí que é vista, né? Também. É bem isso, bem isso. Está muito ligada ao meu propósito de por que eu estou aqui, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui. Eu estou olhando para vocês. Eu não encontrei vocês lá da Vanessa, no espaço da Vanessa. Qual é, Vanessa? Lá no Simplifixer. Eu acho que nós fomos uma noite lá, sim. Isso. Eu acho que sim. Eu acho que eu até fiz parceria com a Lisete, não foi? Pode ser. Uhum. Eu acho que sim. É porque nós tínhamos entendido que era só uma palestra, então nós fomos no primeiro dia só. Aquela noite era. É que eu tô olhando para vocês, agora eu tô vendo pros dois juntos, eu me lembrei, mas eu acho que eu conheço de algum lugar, eu já vi de algum jeito. E agora eu tô olhando pra Lisete, eu acho que sim, acho que a gente fez até uma dinâmica juntas. Né? Que legal, agora que eu me lembrei. Acho que eu tava com o cabelo mais comprido. Acho que sim, estava um pouquinho diferente, mas que agora eu vi o casal junto e os dois falando, me veio à memória. Esse termo universal, eu estou vendo que ele é melhor porque tem muita gente que tem preconceito com o termo espiritual, né?
Isso. E na cabeça de muita gente, o espiritual é separado e é tipo uma anticiência. Que, na verdade, não tem sentido isso. Na verdade, existe também a ciência espiritual, né? Mas para o povo em si, alguns termos não cabem muito bem, né? A organização, estou falando com a Fábio esses dias ainda, se eu não me engano, é a Organização Mundial da Saúde, principalmente os cardiologistas, agora é recomendado que eles orientem os pacientes além do tratamento, né, para o coração convencional, que eles também se liguem à espiritualidade. Sim. E a espiritualidade é a maneira que eles entendem que isso funciona, né? Como isso. E dentro da psicologia, existe aquilo que é considerado como o ápice da psicologia, a psicologia transpessoal. E a psicologia, eu fiz uma pós-graduação em transpessoal. Quer dizer, na verdade, fiz 3, né? Estudando as tradições de sabedoria da humanidade e assim, estuda o sentido da vida, aí entra a logoterapia, entra isso tudo. Né? Então, essa parte mais transcendente, né, é o que a psicologia transpessoal estuda. Inclusive, a primeira vivência que eu fiz aqui em Porto Alegre foi com a Renate Miller, que era um módulo da psicologia transpessoal, que ela abordou as constelações familiares. Né? Então, dentro do universo da psicologia, constelações se conecta com a psicologia transpessoal. Sim, se conecta com muita coisa. Conseguiu, Fábio? Liga o áudio. Estava escutando vocês e dando um tempo para vocês falarem. Eu acho que ficou bem contemplado, assim, né? Então, vamos seguir adiante. Né? Isso. O Deroni e a Lisete, eles são do Instituto SAB de Desenvolvimento Humano. O Deroni também é constelador, e a Lisete também é coach. E a nossa formação, a formação que eu dou, que o nosso instituto tem uma parceria com eles, né? E as aulas são realizadas lá, as presenciais, né? Então, pessoas bem queridas nossas que estão já há um tempo nessa estrada também. Bem grata pela contribuição de vocês aí, tá? Bem bom. Então, legal, seguindo aqui, né, gente? Eu já os conhecia um pouquinho. Legal perceber, né? Descobrir que eu já os conhecia um pouquinho, né? Nós tínhamos nos encontrado aí nos caminhos da vida. A gente tinha essa sensação também. Quando eu te vi aí, né, não sabia de onde. Pois é, eu também não tinha também, mas eu não me recordava. Está tudo conectado. É. As almas irmãs que escolhem encarnar juntas e se encontrar, já vêm de outras histórias. Pois então. Então, falando em sistemas, né, e falando nesse movimento, a Marianne Frank, nesse livro dela, que é Você é um de Nós, que é o precursor da pedagogia sistêmica, né? É um livro, assim, que eu recomendo, que nós recomendamos para toda pessoa que queira conhecer mais a respeito de pedagogia sistêmica. Pode ser um bom canal começar por esse livro, que a gente disponibilizou em PDF ali no grupo de WhatsApp, né? Esse meu aqui está muito precioso, porque ele tem até tem aqui a Marianne. E foi o primeiro livro de constelação que eu comprei, no primeiro workshop que eu participei, de constelação familiar, né? E a partir dali a coisa se abriu para mim. Então, ela nesse livro, ela discorre, assim, no capítulo 4, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, a respeito no capítulo 3. Ela começa falando das visões sistêmicas, né? O que é um sistema, o que significa pensar sistemicamente, né? Então, ela cita Maturana, né? Que traz aquele conceito de autopoiese, que é uma dinâmica própria que mantém o sistema funcionando, né? Então, cada sistema tem essa capacidade de se autorregenerar, principalmente os vivos, né? Falando, né?
Então, por exemplo, se nós pensarmos em nós enquanto seres humanos, né? Temos um corte, o próprio sistema do nosso corpo, se tiver tudo em equilíbrio, né, ou pelo menos em parte, dá um jeito de cicatrizar, de a coisa poder ser compensada, né? Então, esse processo de autorregeneração do sistema está sempre em contínua mudança, em contínua transformação. E uma coisa que o Maturana observou também, que os sistemas, eles são operacionalmente fechados, né? Um sistema, outro sistema, e quando perturbados, eles se autoequilibram. Por exemplo, tem uma ameaça, eles se equilibram, se organizam para se defender daquela ameaça. Assim é o nosso corpo também, né? Fazendo essa relação com o nosso próprio corpo, nosso sistema, né, corporal. Quando tem alguma ameaça externa, o nosso corpo reage, se reorganiza, por exemplo, uma ameaça de perigo. O coração acelera, às vezes falta o ar, a movimentação interna para se autoajustar, se autoadaptar a essa situação. Então, a gente pode fazer um paralelo com essa consciência sistêmica, que faz com que o sistema, essa inteligência que existe nos sistemas, que faz com que eles se auto-regenerem, se auto-reorganizem, né? E os sistemas familiares também são assim. Claro que o Bert Hellinger vai muito além disso, né? Dessa auto-regeneração, que é essa consciência espiritual ou universal que nós estávamos falando antes, né? Então, transpondo isso para um sistema escolar, existe dentro do sistema escolar vários microsistemas, né? Por exemplo, existe a turma, existe os professores, os funcionários, a direção, os pais, existe a secretaria de educação, no caso de ser uma escola pública, ou a mantenedora, no caso de ser uma escola particular. Existe o nível físico, ali os prédios, a estrutura operacional. Então, são todos sistemas que existem dentro da escola. E a gente observando uma escola, a gente vê fica tão claro mais do que a soma da... E se a gente pensar numa turma, por exemplo, como que uma turma cada turma tem a sua personalidade própria, e como que dentro da turma tem grupos, subgrupos, aqueles que fazem bagunça, aqueles que se juntam para prestar atenção na aula, aqueles que fazem fofoca, aqueles que desafiam. Então, são vários subgrupos que tem dentro desse grande grupo que é a turma. E como esse sistema está em constante autorregeneração, vamos dizer assim, porque é muito dinâmico, as coisas que acontecem, isso também afeta diretamente a professora, que também faz parte desse sistema. Mas ela não faz só parte, no caso de uma professora que não é professora das séries iniciais, né? Ela não é só professora daquela turma, ela é professora dessa, da outra, da outra, da outra. Então, são vários sistemas onde ela interage, e com cada um é um estímulo diferente, uma interação diferente e um novo movimento que se forma, uma nova dinâmica, uma nova alma que se forma. Então, eu fico pensando que às vezes tem turmas que adoram uma professora e outras que não gostam muito. Daquela mesma professora não gosta. Exatamente. Aí já tem uma outra turma que não gosta, aquela mesma professora que todo mundo elogia, e daqui a pouco na outra turma eles não gostam. Exatamente. São muitos sistemas para se reorganizar. É muito interessante isso, né? Então, são ideias, porque na escola nós trabalhamos com ideias, né? Então tem todas
esses sistemas interagindo e as ideias acontecendo e se modificando e todo o tempo. Então, nós recriamos constantemente sistemas com a escola. Então, a escola está se recriando a todo instante. Por isso que a escola é uma coisa assim que é difícil definir, é difícil entender, e todo mundo acha que tem direito de dar pitaco, e, ao mesmo tempo, os professores, às vezes, têm dificuldade de se posicionar, ora com agressividade, ora recolhidos e acuados, né? Então, como que se dá a aprendizagem? Segundo Maturana, né, e a Elisete aqui, e tu, que são pedagogas, podem falar com propriedade também, né? Educadores e professores perturbam o sistema da criança. Perturbam no sentido de mexer, né? De dar uma pequena desestruturada para que a aprendizagem possa acontecer. Só que esse perturbar nunca se sabe se a criança, se o aluno, de uma maneira geral, vai se adaptar àquela perturbação e usar isso para crescer, ou vai se fechar, porque vai acionar nele coisas do seu próprio sistema, coisas da sua vivência que, de alguma maneira, vai impactar negativamente. Então, isso também perturba a professora. A resposta que o aluno dá também perturba a professora. E essa perturbação também o aluno não sabe, e nem a professora, se vai ser de forma a gerar crescimento ou se vai desestruturar a professora. Então, é um sistema... Por isso que é uma profissão que uns dizem que é insalubre, porque ela não tem... Embora tenha rotina escolar, não tem rotina. Às vezes, tem coisas que o professor entra em sala de aula e, ontem foi maravilhosa a aula, deu super certo. Aí você entra lá pela aula, não é nada aquele aluno que estava super interessado, agora o conteúdo andou um pouco mais, aí já não interessa mais, daí aquele outro também estava aqui. Está cortando. Está cortando, Fábio. Está cortando? Gostou? Ó, a Ana quer falar. Melhorou agora? Melhorou. A Ana levantou a mão para falar. Dudu? Eu posso. É assim, ó. Quando tu fala em relação à aula, né, a educação, ali eu fico me perguntando da consciência espiritual quando o professor entra em sala. Ele vai ter que vivenciar uma nova consciência espiritual, ele vai ter que contactar cada uma que está ali. Então, dentro. por enquanto, ela aqui, ela só está discorrendo, só está discorrendo a respeito do pensamento sistêmico, do pensar sistemicamente, não fenomenologicamente, só sistemicamente. Por enquanto aqui, a Mariane está discorrendo a respeito dos sistemas e citando esses autores que não foi o Hellinger, nem a Mariane, nem os consteladores que trouxeram esses conceitos de sistêmico, né? Já existia, outros autores, o próprio construtivismo, né? Ele é baseado nisso, né? Então, nós estamos indo, chegaremos lá. Chegaremos lá. Mas tem a ver com o propósito que nós falamos antes, Ana. É isso que me chama a atenção, porque, na verdade, os professores, eles, em geral, não têm não é consciência, esse conhecimento, né, desse campo que está aí formado. E eu acho que isso é um grau de dificuldade muito grande que a educação enfrenta.
em geral. E é por isso que, e agora, mais do que nunca, a gente, quando começa a estudar a constelação, se depara com esses bloqueios, né? E ainda tanta dificuldade em divulgar, em trabalhar em cima disso, né? Porque agora, a gente está engatinhando também até dentro da medicina, essa questão do espiritual universal e discutir esse tipo de coisa quando é tão delicado, né? Porque está falando de relações, diretamente são relações. Porque tu chegar em sala e passar conhecimento é uma coisa. Agora, todo o envolvimento de um educando, né, de um educador, para chegar e atingir o objetivo de transmitir seus conhecimentos, ele tem todo um trajeto de sistemas aqui, né, de constelações para enfrentar. E aí eu me pergunto, o que a nossa educação está fazendo em relação a isso, né? É mais adiante. Eu acho que assim, a educação, enquanto substantivo, ela é muito vago. Mas nós, educadores, agentes que levamos essa educação, essa formação para esses pequenos e grandes, né? Pensando ali, desde o pequenininho lá na educação infantil até o adolescente lá no ensino médio, ou até quem está lá fazendo a faculdade ou uma pós-graduação. Nós, professores, somos agentes dessa educação. E quando a gente pensa ali no propósito, né, nessa consciência espiritual que nós falamos antes, eu gosto muito de pensar qual é o nosso propósito nessa dimensão, né? Qual é o nosso propósito com tudo isso? Porque a educação em si, ela não tem poder de fazer nada. Ela é um substantivo, mas quem leva isso, quem coordena isso, porque na sala de aula, né, embora tenha esses sistemas, né, que a gente estava comentando, dentro da sala de aula sou eu com a minha turma, sou eu com os meus alunos, e ali naquele clã eu sou a autoridade. Qual é a minha postura diante dessa minha turma, desse meu clã ali? Embora eu tenha vários clãs, né, o professor de área tem vários clãs, tem várias turmas que ele vai estar desarmonizando no sentido de desacomodar, né, que a Fábio estava falando, desestruturar, no sentido dessa interação. Mas eu tenho um propósito que é meu, que é comigo, que está comigo onde quer que eu vá, qualquer turma que eu vou, qualquer escola que eu vá, qualquer instituição que eu for. Esse é o meu propósito. Então, aquilo que a gente vai com a gente onde a gente for. Eu gosto muito de pensar na nossa responsabilidade enquanto ser humano, enquanto agentes que participam de vidas humanas, que trazem esse poder de transformação para vidas humanas. Então, muito interessante isso, né? Aquilo que a gente vai com a gente onde a gente for, né? E de onde a gente vem, também nós levamos de onde nós viemos, onde quer que a gente vá. Então, quanto mais pacificados nós pudermos estar com nossa origem, melhor nós podemos agir no sentido de se abrir. Porque o que é esse grande sistema chamado escola, né? O que é a escola? É nós, eu, professora, com o meu sistema, cada professor com seu sistema, os alunos, cada um com seu sistema, funcionários, enfim, pais, todos com seu... É um grande sistema. Então, o meu sistema afeta a escola. E a escola afeta o meu sistema.
E também afeta o sistema do meu aluno. A escola afeta o sistema do meu aluno e o sistema do meu aluno também afeta a escola. Então, essa ressonância, essa conexão, essa noção de que estamos todos conectados e que um atua no outro. E aí vem a pergunta, onde começa um e termina o outro? É um crescente, é um crescente de troca e de transformação. E então, se por um lado isso estimula, tudo está conectado. Então, respondendo mais um pouco da pergunta da Ana, o que é a educação? E eu gostei da resposta da Dani, o que eu, no lugar de educadora, posso fazer, né? Eu estou fazendo o que eu posso. No caso, nesse momento, é essa aula aqui. É o que eu estou podendo fazer nesse momento. Amanhã, mais um pouquinho, talvez amanhã outros assistam e desperte alguma coisa. Aí eu já encontrei a Dani, que também a gente se uniu. Tem a Lisete, Veroni, tem a Ana, tem a Andréia, tem outros que não estão aqui hoje, mas que também estão conectados. Então, se tu vai na internet ali e clica em educação sistêmica, em pedagogia sistêmica, aparece muita coisa, muita coisa. Então, há 10 anos atrás não era assim. Então, esse pensamento ele está se irradiando, ele está expandindo. Então, isso também traz consigo uma responsabilidade para que a gente possa fazer esse trabalho com seriedade, porque nós estamos lidando com vidas. Então, conectar, né, com os sistemas uns dos outros e assim fazer com que todos se desenvolvam, se por um lado incentiva, traz estímulo, por outro lado pode provocar medo, porque desestabiliza, é o novo. Então, é o próprio conceito da educação sistêmica e tudo que ele traz, porque não é possível nós trabalharmos dentro desse princípio da educação sistêmica sem nos autotrabalhar. Não é uma coisa que tu lê e aplica ali. Primeiro, a gente precisa aplicar aqui. Então, precisa ter esse desejo de conversar, precisa ter esse diálogo, esse tempo, dar esse tempo para cada movimento que vai ao encontro, ter a volta, que às vezes não é no tempo que nós gostaríamos, mas é no tempo que precisa para a coisa acontecer de um jeito bom. Então, ela cita também o Kenneth Jagger, né? É assim, né, Elisete? Que fala do construtivismo social, que ele diz que o diálogo é onde a realidade emerge. Então, é nesse diálogo, é nesse conversar, nesse trazer os conhecimentos, no ouvir o que o aluno tem para nos dizer e ouvir além do que o aluno está dizendo, perceber o que ele não está dizendo, é daí que emerge o conhecimento e o passo seguinte, no sentido desse trabalho. O diálogo, né? Como é que é mesmo o nome do marido da Lisete? Veroni, sabe? Quando ele comentou lá do propósito, eu já vinha pensando nisso, de trazer isso. E aí, quando ele falou, me trouxe à memória, porque às vezes eu esqueço de anotar algumas coisas que eu anoto na cabeça e não anoto no papel. E eu acho muito legal quando a gente faz esse diálogo em grupo, porque aí vem essas coisas à tona, né? Então, esse diálogo que a Fábio está falando também com a turma, tem coisas que vêm à tona que ou a gente anotou só lá na cachola também, ou estavam desapercebidas ali, passaram despercebidas, né? E aí, nesse diálogo, vem à tona. E aí, quando a gente fala nesse diálogo, é importante também esse diálogo do que não é dito, né? Como a Fábio estava comentando, do que não é falado, mas daquilo que tu sente quando se aproxima, daquilo que a gente sente quando olha no olho. E eu sei que isso é muito delicado para nós, professores,
porque a gente tem lá uma turma de 20, 30, ou no caso do professor de área, que tem várias turmas. E olhar para cada um é complicado, a gente sabe. É quase que humanamente, não é impossível não, mas pouco possível. No sentido de ser muitos alunos, né? Para parar e fazer isso. E aí entra isso que nós estamos falando antes, né? Que é muito de eu fazer um pouquinho mais do que eu poderia fazer. E esse pouquinho a mais pode ser eu simplesmente parar 5 minutos antes e olhar para os meus alunos. E quando eu falo isso, eu tenho noção da realidade. Não é que eu diga assim, parece que está fora da realidade. Não é. Mesmo quando não tenha o tempo hábil de em aula, na sala, de estar falando alguma coisa, tem professores que abrem mão do recreio lá e ficam com as suas turmas, com seus alunos no recreio. E não estou dizendo que isso seja, que tenha que se fazer, que seja uma regra. Tem pessoas e pessoas. E a gente respeita todas. Mas eu quero dizer assim, que quando a gente quer fazer esse um pouquinho a mais, a gente dá um jeito. Hoje em dia, ainda mais com a internet, a gente troca mensagem. Eu lembro assim, trazendo um pouquinho assim, eu tinha uma professora de português, eu sempre adorei minhas professoras de português. E eu tinha um contato. Eu tinha um contato muito legal com as minhas professoras de português, assim, porque eu gostava da matéria, né? Eu gostava da disciplina. E porque, eu não sei, tinha alguma coisa que me conectava com as minhas professoras de português. E a minha professora de português da 8ª série, a professora Olga Fabrício, ela é minha amiga no Facebook. Ela fez uma coisa fantástica, assim, e ela tinha... Eu estava na 8ª série, só de 8ª série eram 4 turmas. E ela tinha as turmas de ensino médio ainda, né? Então, eram 4 turmas só de 8ª série, que ela era professora de todas elas. Todas elas, no mínimo 30 alunos, para vocês terem uma ideia. E nós fizemos a formatura da 8ª série, que era ainda quando era fundamental de 8 anos. E na nossa formatura, ela deu uma espécie de um diploma, mas era uma coisa que a gente abria, até guardado. Em outro momento eu pego para mostrar para vocês. E tinha um texto individual que ela fez, um texto assim, que era no mínimo uma folha inteira de caderno, só que era uma folha de ofício. Que não era assim 2, 3 linhas, era um texto mesmo. Em que ela falava individualmente de cada aluno. E quando eu falo com ela no Facebook, ela me diz que esses dias eu tirei foto e mandei para ela, dizendo como eu lembrava daquilo com carinho. E ela me disse, isso me deu um trabalhão. E eu acredito, porque se ela tinha 4 turmas, no mínimo 30 alunos em cada, são 120, mais os outros. E se ela fez isso para cada um, mas assim, eu guardo aquilo com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto zelo, porque o que ela disse ali foi tão importante para mim que eu ainda lembro assim algumas frases, tipo assim, Dani, eu te desejo muito sucesso e que tu encontre o teu lugar ao sol. Eu não lembro de nunca alguém ter me dito isso antes dela escrever isso, né? Tu encontra o teu lugar ao sol. Achei muito lindo isso. Eu tenho meu texto guardado até hoje. Então eu digo assim, às vezes são pequenas coisas. Eu me lembro assim, como eu estava na adolescência, nessa fase, tinha momentos que a aula já tinha acabado, já era mais de meio-dia, estudava de manhã, e nós ficávamos um pouco conversando lá. Claro que ela também tinha os horários dela, mas era assim para olhar e para comentar, para ver, sabe essa coisa de olhar um pouquinho mais, é isso de fazer um pouquinho mais. E cada um do seu jeito. Quando eu falo olhar e fazer um pouquinho mais, cada um tem o seu jeito de fazer um pouquinho mais. Não precisa assim, eu vou ficar além do meu horário. De repente, um pouquinho mais dar um pouco mais de tempo de estudo para o aluno, para ele estudar melhor para uma prova. Cada um vai percebendo como é que funciona melhor para a sua turma, né? O seu clã. E como funciona melhor para si também, né? Porque esse pouquinho a mais tem que ficar confortável para mim, não pode ser uma coisa que vá me exigir um sacrifício, tem que ser uma coisa que seja leve para mim, que não seja pesado. É nesse sentido.
interessante quando está falando, você falou em diálogo, né? Eu vejo que isso é uma dimensão, o diálogo, o olho no olho, mas existe algo mais difícil de explicar, que é a conexão. Quando dois ou mais se reúnem em meu nome, eu estarei entre vós, né? Essa frase. E eu percebo isso em alguns momentos, quando eu estou com algum cliente, e quando eu estou conduzindo, por exemplo, uma hipnose, parece que abre um universo e eu acesso um outro tipo de linguagem que não é a minha linguagem comum. Eu uma vez atendi um cara que substituía o maestro da OSPA, não lembro agora o nome dele. E quando eu fui conduzir a hipnose, eu comecei a falar uma linguagem musical, a música das esferas, e uma coisa muito profunda, né? E aí teve outra pessoa que é uma pessoa muito profunda na questão do sagrado. Então eu comecei a acessar, assim, um nível de vibração muito alto, enquanto estava com a pessoa, inclusive a linguagem. Algo que se eu fosse pensar racionalmente, não acontecia. E teve um tempo que uma vez por semana eu visitava uma escola e fazia uma dinâmica. Alguns, 10 anos atrás, fazia isso muito. E cada turma, cada aula, parece que acessava um tipo de força diferente, de conexão, de linguagem, e vinham ideias que nunca tinham vindo antes. Então, eu vejo que eu acho que isso acontece também na sala de aula. O professor tem essa capacidade de abstrair um pouco só o conteúdo racional e mergulhar nesse universo, né? E aí eu acho que a pessoa tem que ter um pouco do espaço vazio dentro de si, né, para poder manifestar isso, né? E eu acho que assim, o que eu percebi é que as escolas, elas são muito conteudistas, né? E aí dificulta isso, né? Nós ainda estamos, as escolas, de uma maneira geral, ainda estão com essa visão, né, daquele pensamento lógico causal, de que cada coisa se manifesta separadamente e não existe uma conexão entre elas, né? Enquanto então, que... se a gente for olhar a avaliação, a maneira que os alunos são avaliados, mesmo que nas avaliações se enfeitem as coisas, mas se olha muito mais os erros do que os acertos. Se olha muito mais a construção, que o aluno ainda não conseguiu, do que aquilo que ele já conseguiu construir, aquilo que ele já conseguiu descobrir, né? Então, é uma coisa muito arraigada ainda, isso, né? Se olha muito para a falta. Isso. Quê? Se olha muito para a falta, aquilo que eu ainda não alcancei. Exatamente, que é um pensamento muito ligado à consciência pessoal mesmo, né? Do separado, dessa parte aqui, que é a certa, aquela é compartimentado. Errada. Compartimentado. Ficar 40, 50 minutos. A Dani falou de esperar acabar os 5 minutos mais cedo para fazer alguma coisa assim, de olhar para o aluno, mas às vezes o tempo é tão curto, né, que quando tu vê, já bateu, já tem que trocar de período, já tem que trocar, às vezes nem terminar a atividade. Então, teve uma vez, eu não sei, acho que eu não falei para vocês isso. Se eu falei aqui no grupo, vocês me avisem, tá? Que eu também não quero ser que nem a novela que fica repetindo as coisas, tá? Mas teve um ano que foi o ano que os meus filhos gêmeos nasceram, que eu entrei de licença, e quando eu voltei na metade do ano. E aí as turmas portuguesas já estavam todas preenchidas, e tinha uma turma, porque no município tem ainda algumas escolas que tem turmas como é por ciclos, né? Então tem os 3 primeiros anos, os primeiros ciclos, os 3 segundos, o segundo ciclo e os 3 últimos, o terceiro ciclo, né? Então, entre os ciclos, tinha umas turmas de progressão, que eles chamavam, que chamam ainda, nas que tem, que ficavam, porque daí o aluno ia passando, dificilmente um aluno era mantido, né? Então,
Então, o aluno que não tinha condições de ir adiante ficava nessas turmas de progressão. E aí, como eu voltei de licença, eu fiquei como professora volante, 20 horas numa turma de progressão dessas. Então, entrava o professor de matemática, dava sua aula, saía, entrava de português, dava sua aula e saía, e eu ficava lá o tempo todo. E aí eu propus para o grupo de professores que a gente fizesse um projeto que integrasse todas as aulas, que quando, por exemplo, tivesse todo um fio condutor, e quando o professor, digamos, de matemática, saísse, não tivesse terminado a matéria e entrasse de geografia, ele continuaria aquilo. E aquela turma teve um ganho, uma coisa assim extraordinária, por ter alguém ali que fizesse essa costura. Ter uma figura que fizesse essa ligação. Né? Então, essa figura é o pensamento sistêmico. Essa figura é esse fio que une, né? Essa conexão. Fábio, Oi? Tinha que fazer um artigo sobre isso. Eu até já fiz, mas nem sei onde é que está, mas vou escrever de novo, né? Então, isso trouxe que aconteceu uma coisa incrível, que eram alunos adolescentes, que a maioria não sabia escrever, muito pouco, desconectados com tudo, e chegou no final do ano, ela foi considerada a melhor turma da escola. Uma turma que tinha índices de indisciplina horríveis, assim, né? E era a turma que eu chegava e eu entrava na escola, tinha vezes que eu estava tão arrasada, assim, das coisas do dia a dia, que eu chegava lá e disse, cheguei, graças a Deus que eu cheguei aqui. E aí eu me sentia acolhida. Enquanto que antes era uma turma que os professores ficavam se cuidando, assim, mas porque eles tiveram esse olhar de todo o grupo de professores. E com isso os professores também se uniram mais. Foi um ano só, né? Depois as coisas continuaram como estavam, né? Enfim, mas ficou a lembrança e ver que é possível fazer de um jeito diferente. Então é aos poucos. E como fica marcado isso que faz a diferença, né? Como isso fica marcado. Provavelmente para a história desses alunos escolar também fez uma grande diferença, assim como eu hoje estou trazendo depoimento lá do que a professora lá escreveu. Esse trabalho com essa turma também provavelmente fosse pegar os alunos, né, agora para falar sobre isso, quanta coisa eles poderiam falar desse momento que eles vivenciaram, de quanto isso foi transformador para eles. Foi muito, muito forte aquilo, né? E o aprendizado deles na parte de conteúdo também, né? Então, concluindo esse capítulo aqui, né? Que a Marianne Frank diz, então, que a escola ela tem 2 objetivos. O primeiro é o objetivo social e o segundo é o cognitivo. Então, esses 2 têm que andar juntos. Então, no início do ano, a professora precisa apresentar esses 2 objetivos com a turma e construir junto com a turma, para eles saberem onde que querem chegar e como chegar. E nos primeiros tempos, investir mais no objetivo social do que no cognitivo. Porque se o professor já chega investindo logo no cognitivo e em detrimento do social, a coisa não acontece. Não se forma um sistema coeso, não se forma um espírito de turma. Então, é isso que, mais ou menos, nesse capítulo, ela fala, né, das visões sistêmicas. E aí, depois, ela já entra na parte mais prática. Só que eu acho que daí vai ficar para um outro encontro, porque agora já... Eu ia comentar, nós temos 1h30 já de encontro. E estou preocupada. 1h20. Aqui, vamos abrir para perguntas, então, e se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Andréia, está acordada, Andréia?
Acho que dormiu. Não, eu tô acordada sim. É que Bom, assim, como o grupo tá pequeno, eu lembrei de algumas pedagogas que eu conheço e fui enviando convite para elas entrar para o nosso grupo, né? Aí, quando sim, elas falarem que sim, aí eu peço para vocês adicionar elas. Foi isso que eu parei tá um bom. pouquinho para mandar esses convites aqui, mas eu estou ouvindo tudo. Eu envio É, para ti daqui a pouco, André, o link do grupo, que tu pode enviar direto o link do grupo. Ah, isso, perfeito, ótimo. Isso mesmo, perfeito. Eu tô porque tem ótima várias conversa. pessoas no grupo do WhatsApp, né? Mas chega na hora do encontro aqui, o pessoal não se anima É, muito. então, eu Não sei quem faço está assistindo formação em depois. constelação. Eu faço formação em constelação em São José dos Campos. Eu sou de São Paulo, né? Mas tem muita Sim, pedagoga lá no grupo. E a gente é tipo firme. A gente, quando começa a estudar, a gente vai mesmo. E a gente precisa de horas sim, complementares, né? E aí esse grupo claro, para a gente é claro. excelente. Aí eu falei, estou convidando elas. Que legal. Ótimo, beleza. Muito Bem bem. acrescentar, né? Para elas e para nós também, porque é Sim. bom ter mais pedagogas, mais pessoas da área da educação para enriquecer, né, o grupo. Isso, para elas é importantíssimo. Tudo isso que vocês estão falando aí é excelente, né? Elas estudam constelação com você. Isso, a gente faz pós-graduação em constelação, Uhum. né? Vocês fazem E lá em São aí já José. é uma área que é isso com a Sheila. Vocês conhecem a Sheila Querido? Não sei se vocês já ouviram falar. A gente faz com Não. ela. Não Então, recordo. e tem bastante pedagoga mesmo. Tem bastante. Aí eu falei, eu vou convidar elas, né? Olha só como as coisas estão no campo. Eu ia comentar que quando eu fiz o meu curso, Andréia, de constelação, a minha professora não sabia, né? Ou pelo menos quando eu perguntei assim, de imediato, ela não me trouxe a informação, né? Como eu já era da educação, eu perguntei, nossa, mas isso tudo tinha que ter um jeito de levar isso para a educação, mas ela não é da área da educação, ela é só consteladora, psicanalista, psicóloga, mas essa coisa assim, Onde ela que tu não era, ela não é fez da a tua educação. formação, Dani? Hã? Onde que tu fizeste a tua formação? Eu fiz com a Gabriela Carvalho Fornari, que é uma psicóloga, psicanalista, consteladora familiar do Rio de Janeiro. Ela eu fiz uma live com ela essa semana, tá lá no meu Instagram, se quiser olhar depois lá, que ela tá lançando um curso online agora para terapeutas, para quem já é terapeuta. Mas ela, como ela não era da área de educação, ela não de imediato assim, ela não soube. Mas eu fiquei com aquilo e comecei a pesquisar. E até então, eu achei pouca coisa quando a Fábio comentou, né, que há 10 anos atrás não tinha muito. Quando eu pesquisei lá em janeiro de 2018, ainda não tinha tanto material sobre educação sistêmica, sobre pedagogia sistêmica. Mas eu fui, meu Deus, isso, tentando, sabe, desbravar, querendo saber mais. E aí fui descobrindo, e eu estou fazendo a pós em educação sistêmica também, porque eu fiz uma outra live que a gente comentava justamente sobre isso. Quando a gente é da área da educação, ou cada um da sua área, né? Que é sempre agregar, né? Trazer, nossa, mas eu posso conectar isso com aquilo, ainda mais constelação, que a gente sabe que pode conectar com qualquer coisa. Então, a gente quer conectar mesmo, a gente quer incluir, a gente quer agregar, quer que isso cresça cada vez mais. E que bom saber que lá tem muitas pedagogas e que estão fazendo constelação, com certeza essa mesma gana que eu tive lá de trazer para a educação, a constelação, elas com certeza vão ter isso também, né? Ou estão tendo já. Muito legal de saber. É isso. É bom, né? Algumas formações que contemplam o módulo, a formação que eu fiz, tinha um módulo de educação sistêmica, pedagogia sistêmica, foi com a Angélica Oliveira, que é do México, isso lá, que ela é, né? Atrás. Sim, a Angélica, sim, porque ela é da educação sistêmica. Eu tive em São Paulo ano passado e encontrei com ela, até postei de novo uma foto que eu fiz com ela, porque para mim é uma das grandes referências, assim, eu sou apaixonada por ela. Nós fizemos também. Inclusive tem um livro dela que eu traduzi. Ai, que chique!
Se quiser eu posso compartilhar com vocês depois. O que tu falou, Dagoni? Desculpa. Nós fizemos também um módulo no Merkabah com uma mineira específico sobre educação sistêmica, inclusive ela deu uma apostila bem legal, assim, uma apostila bem clara, bem interessante, que eu até posso procurar. Da Angélica? Se puder compartilhar com o grupo aqui, é bom. Eu não sei se... Vou ver se está por aqui, né? Vou estar lá em Sim. casa. Mas é um material bem claro, bem bom, assim, né? E eu me lembro até que teve uma ocasião que eu recebi uma visita de uma irmã minha, que é diretora de escola. E eu fui bem faceiro fazer uma cópia, né? Eu acho que umas 150 páginas. E dei para ela ir lendo na ida e tal. Ela nunca mais tocou no assunto. Então, tu vê que quando não há um interesse que vem de dentro, não adianta. Mesmo a pessoa tendo uma tremenda experiência, né? É aquilo que eu falei, né? De que muitas vezes provoca medo, porque mexe com coisas muito profundas. Então, tem que respeitar isso também. Sim. Na formação que o nosso Instituto de Educação Sistêmica, Filosofia e Artes dá, tem um módulo de pedagogia sistêmica. E é dado por mim, né? Esse. E para mim é um dos meus xodós, né? Da formação é o módulo de pedagogia sistêmica, porque é onde eu me espraio mais, porque é muito... E a vontade que dá é cada vez fazer mais e mais e mais, porque são muitas experiências, muitas possibilidades de trabalho. Então, acho bom, Andréia, se tu compartilhar com as tuas colegas e convidar para acrescentar, né? Mas é mais cada Então, pessoa... você vê, ontem eu pedi para incluir a Irene, você incluiu, né, Fabi? Antes de ontem, não sei. E ela é uma consteladora, assim, muito forte, assim, ela faz um trabalho em São Vicente, na prefeitura de São Vicente, com conflito, tudo, e ela nunca fez constelação pedagógica. Ela adorou quando eu quando eu falei com ela. Você vê, ela já está há muitos anos fazendo constelação. Inclusive, a juíza sempre chama ela para os casos. Eu assisti uma live ontem com essa juíza e ela citou o nome dessa minha amiga. Foi uma coincidência. Você vê que ela é uma pessoa super envolvida e ela não conhece a pedagogia sistêmica para levar. Eu acho que seria bem interessante ela conhecer. Por isso que eu fui. Eu estou assim, os meus amigos assim, que são pedagogos, eu estou enviando os convites. Porque ainda não é muito comum, assim, para nós que estamos aprendendo, que estamos estudando, que, né, a Fábio que já está nessa estrada, bater na mesma tecla. Mas para quem está chegando agora na educação sistêmica, que está conectando uma coisa à outra, é revolucionário. Eu ainda vejo como revolucionário e não quero perder isso, sabe? Mesmo que eu esteja há muitos anos... Né? Quando a gente falou antes de propósito, eu quero que o meu propósito seja manter esse mesmo entusiasmo, mesmo que eu trabalhe com isso há 20, 30 anos, porque acho que o entusiasmo é uma coisa muito importante no nosso trabalho. É isso que conecta as pessoas, é isso que faz com que a gente brilhe o olho e dê vontade de trabalhar, e ter vontade de produzir, ter vontade de agregar na vida dos outros, de trocar, de interagir. Então, acho que isso é propósito de vida, né? Quando a gente fala de propósito, é aquilo que brilha no meu olho, é aquilo que me faz vibrar, aquilo que me faz levantar e ficar feliz, né? Quando a gente estuda de propósito, né? Algumas áreas terapêuticas falam muito de ter propósito, né? E quando eles falam de propósito, a Lisete, o Mari devem também saber desses detalhes aí, o meu propósito é aquilo que eu faria mesmo de graça. Mesmo que eu não recebesse. Claro que não é o nosso caso, que a gente, né, precisa de um sobreviver. Mas o meu propósito tem a ver com isso. Aquilo que me dá um entusiasmo de felicidade mesmo, de fazer aquilo porque eu gosto. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente percebe que faz o que gosta, faz toda a diferença na nossa vida. A palavra entusiasmo, ela tem uma raiz no grego, né? Tu
tem a ver com a raiz Theos, né? Que significa Deus, né? É ter Deus dentro de si, né? Ter a divindade dentro de si, né? Então, é o sagrado dentro de nós, né? Isso. Então, Desculpa. Dar um recado para o Nelson, que diz que eu gosto muito desse estudo do profano e do sagrado. Tinha um tempo, inclusive, que eu tinha um trabalho em cima disso, que eu apresentei. legal, vou dizer para ele. Palestras e tal. Então, eu gostaria de conversar com ele sobre isso em algum momento. Vai gostar. Então, concluindo aqui, né? Nós podemos juntar as coisas sistemicamente de um modo mágico. Mágico, entre aspas, né? Trazendo essa alegria, trazendo essa força do propósito. Porque eu me lembro quando eu estava fazendo a minha formação, né, no módulo da pedagogia sistêmica, ela falou que as constelações na área da educação vieram para devolver a alegria e o entusiasmo para os professores. E aquilo, nossa, tocou tão profundamente em mim, né? Então, poder juntar as coisas, poder chegar no potencial inconsciente do aluno, através e estimular a imaginação, incentivar a imaginação, porque pela imaginação nós podemos transcender muitas coisas e aprender com alegria. É possível aprender com alegria. Não precisa ser só pelo sofrimento, pode ser pela alegria também. Então é isso, queridos. Eu acho que por hoje estamos bem, já são 10 horas agora, né? Uma A sexta-feira. meditação que ela vai fazer, Fábio? Vamos deixar para outro dia a meditação, daí no outro dia a gente abre com a meditação. Tá? Um detalhe técnico, a gente brincando aqui descobriu como é que é o negócio das telas. Vocês estão vendo algum efeito especial aí? Tem um sol atrás, um quadro de sol. Sim, mas aqui nessa área aparece alguma coisa? Sim, é uma estrela. É uma constelação aí. Na verdade, é a Europa vista de cima com luzes, né? Ah, Então, É engraçado, assim, o efeito para mim parece uma água. Olha a Carla ali, surgiu. Carla! Oi, Carla! Destrava o teu microfone, guria. áudio. Liga o áudio aí, Carla. então, se alguém quiser achar no computador, é no lado esquerdo, onde tem o record, do lado tem um izinho, né, informações da reunião, embora o meu seja Mac, né? E do lado tem a conexão, tem um tipo um acertozinho, né? E daí quando clica ali, aí abre uma caixa grande, onde daí vai aparecer. Eu vou mandar uma cópia da tela para você. Bom, não sei se dá para mandar. Melhor. Mas eu mando depois pelo WhatsApp. E daí aparece tudo, né? E aí tem um lugar que diz plano de fundo. E daí está a configuração, daí aparece geral, vídeo, áudio, compartilhar tela, bate-papo, pano de fundo virtual. Tá? E também eu vi que no YouTube tem umas instruções de 2, 3 minutos que mostram como é que é. Tá? Bom, depois compartilha com a gente isso ali no grupo, tá, Dagoni? Sabe Beleza. aquele aluno que fica com uma pulguinha atrás da orelha enquanto não descobre como ele continua buscando? É esse moço aqui. Tá dando aprendizagem, né? Foi desafiado ali e foi atrás. Aluno Isso também assustado. teve. E a Dani, Carla, eu tô querendo ouvir a Deixa eu te Carla fazer um uma pouco. pergunta. Sabia que estava aí, Carla? Eu estava aqui acompanhando, eu demorei um pouco, porque nós tivemos um probleminha aqui em casa, técnico, antes de começar, então eu me atrasei meia hora. Mas já estava aqui há tempos. E Legal. fiquei interessada em saber onde que a Dani faz a pós-graduação dela Eu faço online. em constelação. Não é em constelação, é em educação sistêmica. E uma das Educação professoras. sistêmica. Isso, é educação sistêmica. E uma das professoras é a Olinda Guedes.
Quem? Olinda? A Olinda, deve conhecer. Não, ainda não. Não? Onde? Aqui no Brasil, a Olinda é uma das precursoras da pedagogia sistêmica em Curitiba, né? Ela tem um projeto que foi noticiado nos jornais e tudo, né? De educação sistêmica. É bastante conhecida no Brasil, a Olinda, nessa área da educação sistêmica. Lá na minha pós, ela é uma das professoras, né? Como é online, são videoaulas que eles fazem. Tem prova teórica, tem as videoaulas, tem os livros, assim como na faculdade, né? Só que presencial, no caso, né? Só que lá é online com videoaulas. Ah, que legal. Depois você pode acessar lá no grupo o link dessa escola? Sim, eu envio lá. Legal, beleza, obrigada. Tá bom. A Carla Juni, terça-feira, vai estar participando da nossa live às 21 horas, que o tema é inclusão. E o assunto o título da live é O que eu aprendi com o meu filho? Socialização. A Carla tem um filho que é autista, né? Não é autista, né? O que ele tem? Assim, não temos um diagnóstico fechado, né? Mas ele tem traços de autismo, né? O Pedro, ele nasceu com vários indícios de um bebê sindrômico. Então, ele tem uma síndrome, uma questão genética, né? E ele nasceu sem movimentos. A parte do cérebro dele que comanda o movimento estava todo desligado, né? Então, os movimentos do Pedro foram todos aquisições à custa de fisioterapia e outras terapias, né? Hidroterapia e tal. Então, foi à custa de estímulos, né? Que ele vem desenvolvendo. Hoje ele já é um rapaz, um homem, tem 23 anos. Então, foi um processo mesmo que assim, exigiu dedicação da nossa parte, da família, de muitos profissionais, né, para a gente chegar ao ponto que ele está hoje, que ele é um menino que anda, fala, aprende, nada, né? Muito especial. Interage com as pessoas. Que legal. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Eu estou com uma informação e depois uma dúvida, né? Eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, né? E eles têm o programa Mais Inclusão. E a minha assistente, que tem 24 anos, é uma autista. E é muito legal o trabalho que a gente... Como eu sou psicóloga, né? Então, eu consigo trabalhar muito bem com ela. Assim, ela se desenvolve, ela chama acompanhante, ela faz um monte de coisa. Agora, nessa parte de Covid, ela está vendo temperatura do pessoal que entra para trabalhar e dando máscara, né? São atividades, assim, muito, como que eu posso dizer, rotina, né? Sempre as mesmas, mas ela aprende. Ela demora para aprender, mas ela aprende. E as pessoas têm muita paciência com eles, né? E muito carinho, porque eles são muito carinhosos, né? Foi um programa muito aceito lá, e tem muito, viu? Tem anão, tem deficiente físico, tem muita gente, não é só autista, não. É que você falou, eu lembrei de falar. Que legal. Legal. Feliz de saber dessas coisas. Eles ficam 3 meses em... com o pessoal lá, essa live da Andréia, que será na terça-feira, às 9 horas. De repente, as pessoas podem contribuir também na própria live, né? E também se enriquecer com a experiência da Carla, né? Mamãe, a Carla é professora. E também nós vamos fazer essa ligação com o sistêmico, né? Fazendo digamos assim, essa conexão ali com o sistêmico.
Eu não sei exatamente, eu precisaria investigar um pouco esse programa para poder falar para vocês, mas eu sei que é um programa ligado com, tipo assim, acho que é ligado com o INSS, eu não tenho muita certeza, tá? Porque alguns casos que as pessoas andam de cadeira de roda, chega até aquela coisa do governo, levar eles e buscar, né? Vem Sim. a perua, tudo. Então, assim, eu não sei direito como que é. Eu só sei que eles ficam 3 meses em treinamento, recebem certificado e tudo. Eu fui no dia da formatura deles. Depois de 3 meses em treinamento, que eles são formados, aí eles ficam oficialmente como são registrados pelo hospital. Esses 3 meses eu acho que é o INSS que banca, não tenho muita certeza, eu precisaria perguntar. A partir do momento que eles são aprovados, que eles ficam em aula, depois eles vão para os setores e vê se adapta no setor. Se não se adaptar, eles ainda trocam eles de setor e aí vê. Mas normalmente eles passam. É muito difícil não passar. O acolhimento é muito grande. Entendeu? Legal. Uma boa Legal saber mesmo. dessa. Então tá, Nós queridos. Eu acho que por vamos hoje fazer é uma... isso, né? Eu só ia anunciar que nós vamos fazer uma série, né, Fábio? Sobre inclusão, né? Vamos estar então fazendo esses bate-papos assim com pessoas, com mães conectadas, né? Mães com filhos, com autismo e com outros, né? Outros transtornos que tenham a ver assim com a inclusão, e fazendo essa conexão com o sistêmico. Então, vamos ter então a Cara na próxima terça, e tem terça-feira mais. Ah, não, é a educação, né? Na verdade, nós vamos fazer 2 lives na terça-feira. Umas 9 horas com a Carla, que o tema é inclusão, e umas às 7 horas com a Luciana Kelly, que o tema é dicas práticas de como auxiliar os filhos nesse período da quarentena a se desenvolver mais na sua expressão oral, escrita, na leitura, que ela é doutora em aquisição da linguagem, tem um vasto currículo, é mãe, vai ser uma live muito especial também. Então, tem 2 lives que também a gente vai seguir nessa linha, essas 2 lives no mesmo dia, com temas ligados à educação, uma com tema de inclusão e outra com tema de estudos, de questões para auxiliar os pais e os filhos e os professores, principalmente nesse período da quarentena e depois, né? Que hábitos são hábitos, né? Que se formam, continuam. Certo, gente? Certo. Então, queridos... Eu tenho uma dúvida ainda, posso perguntar? Você não vai divulgar essa live para os outros, não, né, Fabi? Isso aqui vai ficar no nosso grupo, né? Está sendo gravado, André, e aí nós vamos voltar lá no grupo. Tá. Esse é do privado, tá? Eu estou perguntando só do grupo, né? Tá no grupo. A minha questão é o seguinte, eu estou com uma questão com uma escola e eu queria conversar com vocês, mas aí a gente conversa depois. André, eu posso desligar a gravação, tá? Vou até fazer isso. Gente, voltando então para a gente dar um tchau, coraçãozinho para todo mundo. Esperamos vocês na live de terça. Terça, então. Tudo de bom. É terça. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo.